lição dá uma definição. Vamos ver a caneta aí. O culto, a nossa lição, ela está atrás da definição. O culto é o quê? É tributação voluntária de louvor e honra ao Criador. Então, o seguinte, o que é culto? Culto é o momento que nós dedicamos à adoração de quem? Deus. A Deus. Então, vai ver o seguinte, qual que é o genuíno culto? Qual é o genuíno culto? O que é que nós vamos prestar a Deus? Que tipo de culto nós vamos prestar a Deus? E o nosso autor, ele começa com esse tema, mas depois ele puxa algo que é bastante interessante, que se chama os elementos essenciais para o culto. O que é necessário que se tenha para fazer um culto? Então, antes de entrar na lição, deixa eu fazer a pergunta aqui, eu sei que as irmãs querem isso de ler. Quem aqui sabe fazer arroz? Uau! Eu sei fazer arroz. Carnavalesco, né? Já aprendi com o pastor amigo meu. Carnavalesco, tá em bloco. Vocês querem deixar o arroz solto? Saiu sem bloco. Emily Pardal é carnavalesco, só sai em bloco. A Manu não pode falar que ela não sabe fazer arroz. Tá unido venceremos? Unido venceremos. O arroz da Manu unido venceremos. O leite bem sereno. Porque você joga na parede. Vamos pra tapar buraco de parede. Você pega a panela da Manu assim, vai tapar a parede. Ó. Então, agora é o seguinte, para você fazer um arroz, o que você precisa? Vamos usar os elementos para você fazer um arroz. Água fervida, tempero, alho, sal, óleo. Vocês esqueceram de lavar o arroz. Alho, sal. Ah, eu lavo. Eu gosto. Então tá bom. Então, vamos colocar o sal e o alho. Isso é chamado de condimentos, tempero. Não é verdade? Então é o seguinte, na sequência, primeiro item para você fazer um arroz. O que você precisa? O arroz. Depois, como é que você vai fazer uma panela de arroz se você não tem um arroz, não é verdade? Então, então é o seguinte, para você fazer o arroz, tá, você precisa do arroz primeiro. Tá, depois do arroz, tá, é necessário que você tenha o quê? Uma panela para fazer. Você vai fazer o arroz sem panela? Ah, não sei se está com micro-ondas, mas mesmo assim você vai precisar de um recipiente para poder fazer o arroz. Então você precisa de um recipiente. Segundo, você precisa de... Vou colocar os ingredientes meio fora de ordem. Você precisa de óleo. Depois, já coloquei os condimentos, né? Aí depois você precisa de quê? Fogo. Fogo. Dá para fazer o arroz sem fogo? E sem fogo não. Mas dá fazer uma crepa. Você pega ali 4 tijolos, você faz uma trepa aqui, bota a fogo. Então é o seguinte, é necessário fogo, é necessário óleo, é necessário água, é necessário tempero, é necessário a panela, e é necessário também o arroz. Aí eu pouco eu falei. Então, para você ver, tudo isso são ingredientes para você fazer o quê? Um arroz. Então, fazer o arroz é você preparar um alimento sólido. Quem aqui que está enjoado de comer arroz? Você já percebeu que a gente come arroz todo dia? De manhã, come no almoço, come no jantar. E tem gente que quebra torto, arroz de ovo é uma delícia. Você coloca ele na cebola, menina, que você corta aquela cebola assim redondinha, tal, frita, joga os ovos ali, põe o arroz. Não pode, vamos parar. Então é o seguinte, olha, ninguém enjoa de comer o arroz. O arroz, ele é um alimento que sustenta e engorda, né? Tanto é que aquele nessa de regime lá não come arroz, para poder emagrecer. Então, o arroz é um alimento sólido. Então, da mesma forma, agora eu quero que vocês peguem essa ideia da panela de arroz, de fazer o arroz, para nós trazermos para o culto. O culto é um momento de adoração. Mas só que ao mesmo tempo ser um momento de adoração a Deus, um momento de louvor a Deus, mas é um momento também em que nós também alimentamos a nossa alma. Então vamos lá. Primeiro,
Para fazer o arroz eu preciso de uma panela. O que é a panela?